O que eu faria se eu estivesse começando a minha carreira de consultora de amamentação hoje? Se eu tivesse realmente que começar do zero, o que eu faria? Primeira coisa era, não começaria tentando aprender tudo. Eu sei que isso parece estranho, porque quando a gente entra na lactação, a sensação é justamente o contrário. Parece que a gente precisa estudar todos os protocolos, dominar todos os casos, fazer todos os cursos, estar preparada para qualquer situação antes mesmo do primeiro atendimento. Mas olhando lá para trás, hoje eu faria diferente. Olá, colegas! Eu sou a Juliana Dalossi, mas vocês podem me chamar de Ju. Eu sou da Liga Aleitamento Brasil e hoje eu quero compartilhar o que eu faria se eu estivesse começando a minha trajetória como consultora em amamentação nos dias de hoje. Fica nesse vídeo que ele vai te ajudar muito. Talvez a primeira coisa a entender é que conhecimento sozinho ele não constrói uma carreira. Existe uma armadilha muito comum entre os profissionais de saúde. A gente acreditar que o próximo curso vai resolver absolutamente toda a nossa insegurança. Mas a verdade é que existe um momento em que você precisa parar de acumular informação e começar a construir experiência. E isso acontece através da observação, da assistência, da discussão de caso, da convivência com profissionais mais experientes que você. Se eu estivesse começando hoje, com certeza eu buscaria um ambiente onde eu pudesse aprender casos reais. Porque uma coisa é você estudar a teoria, lá, por exemplo, da baixa produção de leite. Outra coisa muito diferente é você acompanhar 10 famílias diferentes, enfrentando baixa produção, em cada cenário diferente, perceber que cada uma delas exige um raciocínio clínico distinto. E é nesse momento que o conhecimento deixa de ser só conteúdo e passa a ser uma prática real na sua assistência. Outra coisa que eu faria desde muito cedo seria construir networking. E eu não estou falando de colecionar contatos. Eu estou falando de criar relações profissionais verdadeiras. Porque ninguém cresce sozinho na amamentação. Você vai precisar conversar com pediatra, obstetra, fonoaudiólogas, odontopediatras, fisioterapeutas, psicólogas, nutricionistas e outras colegas consultoras. Vai precisar trocar experiência, discutir caso, reconhecer quando não sabe de alguma coisa. Vai precisar ter para quem alguém ligar, né, para encontrar ali um desfecho para uma situação mais complexa. E muitas profissionais acreditam que networking serve só para conseguir paciente. Mas na minha visão, na minha opinião, o maior valor do networking, ele é outro. Ele acelera o seu aprendizado, porque você deixa de aprender só com seus erros e passa a aprender também com a experiência das outras pessoas. Então, se eu estivesse começando hoje, eu investiria muito mais energia em encontrar uma comunidade profissional séria, porque a amamentação, ela pode ser, de fato, uma área muito solitária, principalmente para quem está começando. E é exatamente por isso que nós valorizamos tantos espaços de troca dentro da Liga. No Liga Lab, por exemplo, uma das coisas mais valiosas não são apenas as aulas, são as discussões, as dúvidas compartilhadas, os casos que uma colega traz e acaba ensinando diversas outras. São diferentes experiências se encontrando dentro do mesmo ambiente, um ambiente seguro para essa discussão. Porque muitas vezes a resposta que você procura não está em uma aula a mais ou uma conversa com alguém que já passou pela mesma situação. Outra coisa que eu faria diferente seria aprender a gestão do meu negócio desde o início. A gente fala muito sobre amamentação, mas pouco sobre carreira. E uma consultora, ela não precisa apenas aprender a atender. Ela precisa organizar sua agenda, documentar atendimento, construir um fluxo de acompanhamento, se comunicar com as famílias, criar uma rede de encaminhamento, organizar finanças e uma estrutura que seja sustentável dentro da rotina dela. Se eu estivesse começando hoje, eu jamais focaria em aprender apenas técnica. Eu focaria em aprender a ser uma profissional da lactação. Dito isso, existe uma diferença enorme entre essas duas coisas.
E talvez esse seja o conselho mais importante que eu vou dar hoje para você. Não tente se transformar na profissional perfeita antes de começar. Começa, atenda, observa, pergunta, discuta casos, construa relações, aprenda com outras colegas. E, acima de tudo, permita que a sua experiência clínica amadureça junto com o seu conhecimento. Porque as consultoras que mais crescem não são necessariamente as que fizeram mais cursos, mas são aquelas que conseguiram transformar todo esse aprendizado prático em prática mesmo, na experiência real, no cuidado de qualidade com o cliente final. E aí, terminando esse vídeo, eu quero saber de você. Se você está começando hoje, qual é a sua maior dificuldade? E se você já atua na área, o que você gostaria de ter feito diferente ou aprendido mais cedo? E aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana a gente traz um conteúdo bacana sobre lactação humana, sobre a prática clínica, sobre carreira, sobre IBCLC e sobre os bastidores reais da atuação profissional. Um forte abraço e até lá!